Então, nesse sentido, a guerra que nós estamos assistindo, ela só existe porque ela passa a ser um produto que nós compramos e pagamos com o ódio que nós possuímos de maneira coletiva. A ideia é a gente pensar um pouco a maneira de como a gente pode lidar no âmbito da nossa saúde mental e para não ficar tão assim abalado com esses eventos que nós estamos atravessando e também não tão assim desafetado com isso e dando risada e como quem já vai morrer mesmo e não está nem aí com nada. Para entender isso, eu vou insistir no que nós temos tratado aqui, à luz da esquizoanálise, né? Numa ideia, evidentemente não quero esgotar esse assunto aqui, mas poder dar uma luz sobre esse assunto, né? De que, para compreender esse fenômeno, nós temos que entender que o sofrimento humano, diferente do que a gente pensa tradicionalmente em saúde mental, ele não pode ser individualizado. E tampouco, por consequência, ele não se faz também numa mera historização de si. O sofrimento humano, na verdade, no sentido do homem coletivo, né, do ser coletivo, que é o que nós somos de fato, né, queiramos isso ou não, é uma realidade. Isso implica no quê? Né? Implica que é como se um míssil que atinge um determinado lugar do planeta estremecesse todo o planeta. Por isso é que a gente vê toda essa comoção social, né? Porque nós sentimos esse impacto igualmente, né? Em todo o planeta, né? Ainda que você reaja disso de uma maneira mais desafetada ou não, não importa. A realidade é que esse impacto ele estremece a todos nós, né? Independente da maneira como a gente reaja com isso, seja dando risada ou ficando muito preocupado, né? E aí tem uma questão importante sobre isso, né? Que é a questão que a gente não se atenta aqui nessas horas, que a gente começa a fazer uma certa birra e achar que batendo o pé a gente vai acabar com esses conflitos, como se esses conflitos eles não existissem desde que a gente se entende por gente, né? Então sempre houveram guerras, né? E ainda que acabe essa guerra por agora, né? Que vai ser evidentemente só uma propaganda de fim de guerra, né? Evidentemente que essas guerras vão continuar com outros nomes, outros territórios, né? E por uma razão muito simples, né? Porque o motor dessa guerra, apesar, né, da gente ser hipócrita nesse sentido e reivindicar que o Estado, algum estadista bonzinho acabe com esse conflito, que é uma mentira, se a gente for um pouco mais honesto, a gente sabe que a guerra vai continuar, independentemente de uma história, né? E a gente sair dessa hipocrisia, né? De achar que a guerra que o Estado faz, o próprio Estado é quem vai resolver esse problema, né? Então a gente não consegue sair desse jeito alienado de ser, né? Onde a gente só age passivamente, né? E espera a solução para as coisas e não percebe que na verdade, né? Assim, do mesmo modo que esse míssil estremece todas as nossas casas, o nosso ódio, né, das nossas mazelas diárias, ele também ressoa globalmente, né? É ele quem faz, quem fornece esse subproduto para que as guerras continuem se justificando e se fazendo ao longo da história da humanidade, né? Então a guerra, nesse sentido, ela não está só na faixa de Gaza. A guerra, ela está com o nosso vizinho, na fila do supermercado, na briga por um cargo no trabalho, no semáforo do trânsito, né? E a gente, né, inclusive outra hipocrisia nossa, né,
fazer essas reivindicações, sendo que, sei lá, com a cunhada, com a sogra, com o trânsito, a gente age de maneira muito diferente, né? Então a gente está esperando o quê? Um milagre, que o milagre aconteça, que um milagre vai salvar a humanidade, né? Ou de que um Deus vai nos punir por sermos assim demasiadamente incompetentes, né? Bom, essa é uma visão não tão simplista, não tão confortável de se pensar, mas que é real, né? E quando a gente pensa na questão assim do ódio coletivo, né? Esse ódio a gente não se dá conta de que ele opera de uma maneira inconsciente, né? Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, que postam fotos assim nas redes sociais, as mais felizes, muitas vezes são as que mais têm ódio, né? Então, em esquizoanálise, a gente pensa um inconsciente político, né? Como nós temos colocado aqui, né? Então, assim como o capitalismo é muito fácil, né? Eu tenho insistido nisso aqui, né? Muito fácil a gente dizer que a gente é vítima do capitalismo e criticar o capitalismo, né? Mas a gente não se dá conta de que o capitalismo ele também opera da mesma maneira. O capitalismo ele é uma maneira de nós sermos, né? Que é inconsciente. Nós nos damos contas de que nós sustentamos, nós somos coautores, né? Então o capitalismo só se sustenta com a nossa coautoria, assim como a guerra também. A única saída para isso é a gente tornar consciente esse inconsciente político que nos atravessa e que determina a nossa realidade cotidiana, né? As nossas relações, os nossos afetos ou desafetos.